Esta é a nova Fiat Titano, a picape média que chegará muito em breve ao nosso mercado para concorrer com Chevrolet S10, Toyota Hilux e Ford Ranger. Então se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo, que hoje eu vou explicar tudo que vocês precisam saber e entender sobre essa nova caminhonete da Fiat. Mais ou menos em 2021, a Peugeot anunciou uma picape para o nosso mercado sul-americano, batizada de Landtrek, que na verdade ela é feita sobre um modelo chinês chamado Changan Kaisen F70. Em alguns mercados da América do Sul, essa picape já foi lançada e é vendida. Porém, no Brasil, com a fusão de PSA e FCA, hoje atual Stellantis, os planos da Landtrek chegar ao Brasil sempre gerou muito motivo de dúvida. No final de 2022, a Stellantis comentou que a picape poderia chegar por aqui com o nome Fiat, justamente pela força de marca e maior quantidade de rede. E hoje tudo isso se concretizou com a oficialização da versão Titano da picape. E depois desse pequeno supletivo para vocês, eu vou explicar como essa nova picape é de fato. Assim como suas rivais, ela é feita na base de chassi por longarinas e tem um porte bem considerável, que chega aos 5,33 metros de comprimento, 1,93 de largura, 1,82 de altura e 3,18 de entre-eixo. Números próximos a de uma Toyota Hilux para vocês terem uma ideia de proporção dessa caminhonete. A mecânica dela ainda não foi confirmada e ainda geram dúvidas. Isso porque no projeto inicial como Landtrek, ela usa um motor 2.4 turbo gasolina de mais ou menos 210 cavalos e o outro 1.9 turbo diesel com 150 cavalos. Ambos aí no caso com tração 4x4, sendo a gasolina 4x2. Agora muito se especula que sobre a bandeira Fiat tudo isso muda, e por aqui ele poderá usar o motor 2.2 turbo diesel, o mesmo da Ducato, com 200 cavalos de potência e 46,9 kg de torque máximo. Seria uma potência interessante, já que as picapes rivais já atualmente têm essa faixa de potência, como o Hilux, como o Amarok, inclusive com a chegada da nova Ranger também aí na casa dos 200 cavalos, e sem falar da S10 também, que já tem essa potência há muito tempo. Na parte estética, a picape não pode fugir muito do design da Landtrek, então o que deverá mudar é realmente a grade frontal, recebendo ali o nome da Fiat, né, o flagship deles, e na parte traseira, também no tampão da caçamba, o nome da marca, e algumas lanternas ali no caso de trás, mais exclusivas, comparadas à versão Landtrek no caso. Por dentro ainda realmente é um mistério, isso porque o projeto inicial da picape era transformar uma versão chinesa em francesa, e agora passará a ter linhas italianas no caso da Fiat. Então a gente ainda não sabe muito bem o que será alterado para que esse modelo tenha um design mais italiano e menos francês, e também condizer um pouco com as nossas linhas da Fiat, como a gente tem hoje. Fiat Toro, nós temos aí Pulse Abarth, Pulse, Fastback, que ainda tem linhas parecidas, inclusive a Fiat Strada. Então, na minha opinião, algo tem que mudar ali para fazer um pouco mais de sentido entre as linhas de comunicação da Fiat, por exemplo. Mas de praxe, sabemos que essa picape terá faróis em LED, faróis de neblina, rodas de liga leve. A gente ainda não sabe se ela vai ser só freio a disco dianteiro, o que é muito provável, porém, passando um pouquinho dos 200 cavalos, pode ser que a picape ganhe freios a disco na parte traseira, isso ainda a gente não sabe, né, no caso. Mas entre itens de estética, né, e itens ali de conforto, bancos em couro, talvez um ajuste elétrico, ar-condicionado digital, não sei se de uma ou duas zonas. O painel de instrumentos pode ter alteração, receber o mesmo painel de instrumentos da Fiat Toro, por exemplo. A gente sabe que a Landtrek tem um painel mais chinês no caso, então para o nosso mercado Fiat, ele deverá receber um mesmo painel ali de Pulse, do futuro C3 Aircross, por exemplo, né, da própria Fiat Toro. Então isso deve contribuir aí para uma melhor aparência interna no caso. Sem contar, lógico, uma central multimídia com Apple CarPlay e Android Auto. Como ela é no estilo mais horizontal, pode ser que eles usem as mesmas telas, né, o mesmo display utilizado, por exemplo, nos modelos PSA, como o Peugeot 208 e o C3 no caso. A gente ainda não sabe se eles podem fazer uma versão atualizando e usando as centrais da Fiat, por exemplo. Isso ainda vai ficar sendo um mistério, né, se a gente consegue usar essa mesma tela nesse projeto de console que a gente tem no interior do Landtrek, por exemplo. Mas fato é que ela tem um interior até bem considerável, bem bonito, né, ali com uma caixa de transmissão automática, né, o volante ali, né, com a base levemente achatada, como lembra os Peugeots. Isso que a gente não sabe, se o modelo Fiat terá um volante mais próprio também.
E na parte inferior ali, perto do câmbio, vocês estão vendo inclusive na imagem, ele tem um detalhe de teclas, como acontece na Peugeot. Isso a gente não sabe também se por um acaso no Fiat será atualizado com comandos mais próximos do que a gente tem, por exemplo, da Fiat Toro, né, do próprio Pulse, né, comandos mais Fiat, né, e menos Peugeot. Isso que a gente vai acabar descobrindo no futuro não tão distante. Mas é muito provável que nas versões mais caras tenha acendimento automático dos faróis, um sensor de chuva, talvez um retrovisor crepuscular, né? Caminhonete geralmente não tem esse tipo de coisa. A gente ainda não sabe do acabamento, se vai ter materiais macios no console, nas portas, né? A gente sabe que caminhonete tem um sentido um pouco mais rústico, então não são todas as picapes que têm material macio, geralmente são só as full size ou marcas mais premium de caminhonete, como a Ram, né? A gente sabe ali que Maverick, S10, Ranger e por aí vai, não tem tanto acabamento refinado no console, a própria Amarok também não possui, e é muito provável que esse modelo Fiat Titano também não receba esse tipo de acabamento, ficará mais concentrado em materiais macios na região das portas ali da altura do cotovelo, por exemplo. O lançamento da Fiat Titano deve acontecer ainda esse ano, mas muito provavelmente o grupo Stellantis vai lançar a Ram Nacional primeiro, que ainda não tem o seu nome revelado, poderá se chamar Rampage ou outro nome, que é muito mais provável também, mas ainda não foi confirmado isso. Então, na minha opinião, primeiro deve chegar a Ram e depois chegará a Fiat Titano, pessoal. Com relação aos preços, podemos esperar dois cenários. Isso porque tudo depende do que a Fiat vai fazer com a Toro. Justamente porque se especula muito que a Toro não terá mais motores a diesel nas próximas versões ano modelo. Ficará exclusivamente com motor 1.3, sendo 4x2, ou até 1.3 4x4, usando o mesmo conjunto do Renegade, dando espaço justamente para a Landtrek chegar na faixa mais ou menos ali dos 200 a 350 mil reais, no caso aí da Landtrek. Isso porque a Ram maior deverá partir dos seus 300, 350 mil reais. Então a gente tem que ver muito bem como a Fiat vai reposicionar tudo isso, né, justamente por conta de uma picape intermediária por chassi no caso da Titano, e uma picape monobloco mais de luxo, que é o caso aí da Ram. E no caso da Ram, a gente só sabe de uma confirmação de um motor 2.0 turbo gasolina de 260 cavalos, o mesmo utilizado no Jeep Wrangler, por exemplo. Enquanto a Landtrek ainda não tem uma motorização definida, só essa especulação do motor 2.2 da Ducato no caso. Então a gente tem que esperar esse cenário se definir para saber se realmente a faixa de preço será interessante na faixa dos 250 a 300 mil reais, ou se ela vai partir mesmo dos 300 mil reais. Então a gente tem que esperar essa definição. Isso porque a Stellantis está com muitas picapes na mesma faixa de preço, logicamente de marcas diferentes, mas a gente tem que ver aí como que eles vão reposicionar tudo isso. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Tentei esclarecer aqui um pouquinho mais do que essa nova Fiat Titano para vocês, da onde ela veio, como ela será e como ela poderá vender no nosso mercado. Então, se vocês gostaram, comente aí tudo que vocês gostariam de saber a mais dessa Titano. Aproveite e se inscrevam aqui no canal, ative as notificações, deixem um like no vídeo e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.